Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia para todos nós, uma excelente sexta-feira. É com muito bom coração que nós convidamos a todos para nos reunirmos aqui com o coração em paz, com os pensamentos elevados até a Jesus, para este momento de uma reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Então sejam todos muito bem-vindos e que as nossas palavras aqui compartilhadas nesta manhã possam ser palavras de esperança, de consolação, de esclarecimento para todos nós. Bom, meus irmãos, hoje a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que está inspirando a nossa reflexão, ela é muito clara e ela é muito objetiva em nos esclarecer que o espírito, quando ele vai adentrar em um novo mundo, quando ele vai renascer em um novo mundo, esse espírito ele vai se ligar a um corpo, a uma matéria, de acordo com a faixa evolutiva daquele mundo. Ou seja, ele vai se ligar de acordo com a matéria que aquele mundo demanda. Pensemos em esferas, em mundos espirituais mais evoluídos, o espírito se ligará a um envoltório material, a um corpo mais evoluído também, mais leve, mais harmônico, que é o que vai harmonizar com aquele mundo. Da mesma forma, nos mundos inferiores, mundos ainda de categorias um pouco baixas, o espírito, quando vai adentrar nesse mundo, ele vai ali se conectar, digamos assim, a um envoltório material, a um corpo, a um envoltório carnal mais pesado, mais denso, porque é o que aquele mundo demanda ainda naquele momento. Então, digamos que assim, a cada mundo, dependendo da sua faixa de evolução, da sua faixa vibratória, vai demandar do espírito que ali renascer um envoltório diferente, mais leve se for um mundo mais evoluído, ou mais pesado se for uma esfera ainda muito baixa, muito inferior. E nós, meus irmãos, nós estamos exatamente nesse segundo exemplo aqui, nesse segundo exemplo que nós citamos. Nós estamos em um mundo de provas e expiações. A categoria da nossa amada Terra ainda é de uma esfera material inferior. Então, o nosso mundo ainda está ali numa categoria um pouco inferior. Então, nós, quando vamos reencarnar, renascer aqui na Terra, o nosso espírito tem plena consciência que o envoltório carnal que ele vai se ligar é um corpo denso, é um corpo mais pesado. Nosso espírito ele tem consciência disso, de que aqui a nossa carne é mais fraca, digamos assim, nosso corpo será ainda muito influenciado por questões exteriores. O nosso envoltório carnal ainda estará suscetível a enfermidades, às doenças, aos desajustes dos organismos, e que muitas vezes o que a gente pensa pode causar todo um desajuste no nosso envoltório carnal. Então, o que acontece? O nosso espírito ele tem consciência que a gente, para renascer aqui na matéria, nos ligaremos a um corpo denso, a um corpo que ainda está suscetível a enfermidades, a desajustes orgânicos, está ainda suscetível a questões que não se encontram nos mundos mais evoluídos. Mas isso é necessário, meus irmãos. É necessário que a gente ainda se ligue a essa matéria densa, que a gente renasça ainda nessa matéria tão pesada, para que possamos aprender a renascer em espírito.
Porque o nosso objetivo, ao renascer aqui na carne, é também renascer em espírito. Quando nós adentramos em um novo mundo, quando nós reencarnamos, não é apenas para iniciar uma nova vida física e ali viver as vicissitudes que aquele corpo, que aquela matéria produz. Não, mas é com o objetivo de renascer em espírito. Vejamos só, meus irmãos, quando nós renascemos na carne, o nosso espírito, ele teve que deixar para trás outros envoltórios de outras existências, certo? A gente não renasce na mesma matéria física. Em cada existência, um novo corpo, um novo envoltório carnal. Então, para a gente renascer aqui, nesta existência, nós deixamos incontáveis matérias físicas ou envoltórios que a gente já reencarnou para trás. Precisamos renascer deixando aqueles envoltórios velhos para lá. O mesmo acontece com o renascer em espírito. Se nós desejamos renascer em espírito, abrir-nos para o novo, precisamos deixar para trás aquelas bagagens espirituais velhas, antigas, aqueles preconceitos, aquelas tendências maléficas. Precisamos deixar para trás aqueles sentimentos tão obscuros que faziam parte da nossa bagagem espiritual. E renascendo na carne, estando abertos para também renascer em espírito. Amados irmãos, o nosso querido Paulo de Tarso é um exemplo perfeito para todos nós sobre uma alma que renasceu na carne, mas também renasceu em espírito, naquela mesma existência. Paulo, ele renasceu na carne como Saulo. Ele renasceu na carne, mas continuou ainda com aquelas tendências espirituais tão inferiores. Mas chega um dia que Saulo, ele desperta para a necessidade de renascer em espírito. E a partir desse momento, na mesma existência, ele se renova, porque renascer é se renovar, é abrir-se para o novo. Então, a partir daquele momento, Saulo renasce em espírito, se renova, e a partir daquele dia, ele deixa para trás toda aquela bagagem espiritual inferior e começa a dar um passo para a construção de um futuro no bem, para a construção de um futuro com Jesus. E a partir desse dia, quando ele renasce em espírito, ele muda o nome dele. Não mais se chama Saulo, mas renasceu em espírito, mudou-se com o desejo de a cada dia ser melhor. E ele começa a se chamar como Paulo de Tarso. Então vejamos, meus irmãos, que o nosso querido Paulo é um exemplo belíssimo para a gente se lembrar de uma alma que renasceu na carne, mas trazendo ainda as tendências inferiores. E no meio da sua jornada de existência despertou para o renascimento em espírito. E a partir daí, escreveu uma nova história para a tua vida eterna. Meus irmãos, é isso que Jesus espera de todos nós, que a gente desperte o olhar para renascer também em espírito. Não esperar que a nossa existência terrena e carnal termine para aí decidir mudar em espírito. Não, mas aproveitar a cada dia para renascer em Jesus. Fato é, meus irmãos, que para renascer na carne, a gente precisa renascer, esperar ali o nosso momento daquela existência para depois de partir buscar renascer de novo na carne. A gente depende dessa espera. Mas o renascer em espírito
todos nós podemos fazer hoje. Todos nós podemos fazer essa escolha da renovação espiritual agora, nesta existência, pois estaremos como Paulo, escrevendo uma nova história para a gente. Não mais só renascendo na carne, só reencarnando e continuando com os mesmos hábitos antigos, com os mesmos hábitos inferiores, mas renascendo na carne para aproveitar essa experiência, para aprender, para ter mais bondade, mais paciência, mais caridade e aí renascer em espírito. Amados irmãos, era sobre isso que Jesus já dizia ao querido Nicodemos, quando Cristo afirmava: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, não é só renascer na carne, mas ninguém pode ver o reino de Deus se não renascer em espírito, a cada dia, se renovando, se aprimorando, aperfeiçoando o teu interior. Que assim seja. Bom, meus amados irmãos, que as nossas palavras de hoje possam ter sido de esperança, possam ter sido um bálsamo consolador para o nosso coração. Vamos mudar a rota, seguir um caminho melhor, um caminho com Jesus. Todos podemos fazer isso, independente da idade, independente da nossa condição física. Todos podemos renascer em espírito. Bom, meus irmãos, essa nossa mensagem, ela foi inspirada pelo capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 24. E também é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus. Que assim seja.